Olá para você que acompanha a programação da TV Pai Eterno. Seja bem-vindo ao Parlatório, o seu programa de entrevistas inteligentes que inspiram e emocionam. Eu sou a Casey Seabre e te convido a conhecer comigo a história de hoje. Qual a relação que existe entre saúde e a espiritualidade? Como a psicologia pode ajudar em tratamentos difíceis, em dores físicas e emocionais? Como pode ser aliada quando o assunto é dar suporte à alma? O entrevistado de hoje vai te ajudar na resposta para essas perguntas. E eu recebo aqui no Parlatório de hoje o Roberto Ribeiro de Moura. Ele é psicólogo e desenvolve um trabalho no Hospital Santa Casa de Misericórdia, em Goiânia, voltado a dar suporte a pacientes que enfrentam, por exemplo, tratamentos paliativos. O Roberto usa a fé como aliada para o processo desse nobre trabalho. Roberto Ribeiro de Moura possui graduação em Psicologia pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás e é mestrando em Ciências da Religião pela mesma universidade. É membro da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, integrando ainda a Sociedade Brasileira do Estudo da Dor. Atualmente trabalha como psicólogo clínico e hospitalar na Santa Casa de Misericórdia de Goiânia, sendo responsável técnico pelo Serviço de Psicologia da unidade. Roberto Ribeiro, é muito bom te receber aqui no Parlatório. Seja muito bem-vindo aqui na TV Pai Eterno. Muito bom, eu que agradeço o convite. É muito bom estar falando de dois assuntos tão importantes que é a espiritualidade e saúde. E muito obrigado pelo convite. Roberto, para a gente começar nosso bate-papo, existe no Brasil uma cultura de que não se deve discutir o fim da vida, especialmente em um tratamento hospitalar sensível, onde o resultado de medicamentos e intervenções médicas já não tem mais efeito. Como você trabalha essa realidade na rotina de atendimentos? Bom, é muito importante a gente perceber o quanto que falar de morte é também falar de vida, né? Eu costumo dizer, Casey, que existe algumas maneiras da gente correlacionar vida e morte, né? E a gente, mais ou menos, a gente aprende as coisas da vida nomeando, correlacionando, e muitas dessas correlações são comparações. Por exemplo, eu falo, né, para as pessoas, para vocês entenderem melhor, o que é o contrário do sim? É o não. O que é o contrário do amor, né? O ódio. Aí eu pergunto, o que é o contrário da morte, né? Muitas pessoas vão falar assim, vida. E na verdade não é a vida o contrário da morte, né? Na verdade é o nascimento. Então a gente tende a correlacionar assuntos fazendo uma comparação, ou seja, tudo que é um não é outro. E lá nos cuidados paliativos, a gente sempre vai trabalhar a vida, mesmo percebendo que a finitude é algo que faz parte da vida e do processo humano. Olha, a gente já começou a falar sobre a sua rotina, né? Como são realizados os atendimentos do seu trabalho e quais os profissionais fazem parte dessa equipe? Muito bem. Para trabalhar, né, junto aos pacientes dentro do ambiente hospitalar, da saúde, nós falamos que tem que ser uma equipe multidisciplinar, que integram todas as áreas de suporte e acolhimento a esses pacientes, né? Por exemplo, lá na Santa Casa, nós temos o psicólogo, o fono, o fisioterapeuta, né? Temos a nutricionista, assistente social e também temos uma agente muito importante no processo da saúde, que é a capelã, né? Então a gente percebe o quanto, além do médico, mas aí a gente vai perceber o quanto que é importante esse paciente ser acolhido, ser ouvido nas mais diversas demandas que ele vai apresentando. Agora, esse trabalho, ele é feito só com o paciente ou com a família também? Quem o acompanha ali naquela situação?
Muito bem. A gente costuma dizer que o suporte não é só para o paciente. Muitas das vezes essa demanda é também da família, né? Se o paciente não tem um familiar que tem condições emocionais, condições cognitivas e habilidades para esse cuidado, esse paciente ele não tem esse apoio. E eu costumo dizer que quando o paciente ele perde a saúde, não é só a perda da saúde, são várias perdas. E esse familiar, ele perde junto também. Então, é muito importante esse familiar também ser acolhido, ser ouvido e ser, de certa forma, treinado, né, compartilhado esses cuidados com eles também. Agora, Roberto, uma curiosidade, nessa situação sensível, né, no hospital, no leito, as pessoas estão com o coração mais fechado para essa relação de espiritualidade, saúde e espiritualidade? Como que é esse trabalho para fragilizar e até para entrar no coração dessas pessoas mesmo, para falar sobre essa parte espiritual? Boa pergunta, Casey. A gente percebe, né, que é muito... vai fazer muito parte da experiência individual que aquela pessoa tem com a espiritualidade, com a religiosidade, né? Nós costumamos dizer, lá no hospital nós temos um instrumento que ele levanta essas demandas espirituais. Ou seja, o profissional, ele tem aí um instrumento que capacita e direciona ele pelas perguntas, sobre entender melhor qual a religião daquele paciente, o que professa, a relação dele com essa espiritualidade, com essa religiosidade. E aí tem muitos, né, que às vezes, de certa forma, olha a espiritualidade como um enfrentamento negativo. Ou seja, nós temos um conceito que chama coping religioso, ou seja, uma estratégia de enfrentamento religiosa, que pode ser muitas das vezes positiva e muitas das vezes negativa, né? Positiva quando aquela fé move aquela pessoa a ter esperança, acreditar na cura, a aderir melhor o procedimento, o tratamento. Negativo quando aquela pessoa percebe que a relação com Deus não é uma relação muito boa, porque ela pode ter uma crença de estar acometida por aquela doença, porque foi uma punição divina. Ou seja, eu estou passando isso porque Deus não me olhou, né? Eu estou passando por isso porque eu fui um pecador. Então isso é uma consequência do meu pecado. E aí é o momento, né, que a capelania, os profissionais que estão envolvidos nesse acolhimento, é o momento deles ressignificarem, trabalharem para que eles possam olhar a fé e a religiosidade junto com essa espiritualidade individual de uma maneira mais saudável. Como que o senhor avalia em relação à saúde e à conexão com Deus? Existe melhor as expectativas em um tratamento clínico? Sim, existem vários estudos científicos, né, que vão demonstrar isso. E aí, o mais interessante é a gente diferenciar um pouco dos conceitos, né? Porque a gente tem o conceito de religiosidade, que a gente está mais na integração com os dogmas, rituais, né? E tem um conceito que eu gosto muito de Cristina Puchalski, que ela vai ampliar um pouquinho mais, porque a espiritualidade ela pode ou não estar associada à religiosidade. Então, para Cristina Puchalski, a espiritualidade, ela está associada também a relação comigo, a relação com o outro, a relação com a natureza, e muitas das vezes é a relação com o sentido da vida. O sentido da vida vem muito das perguntas que nós temos quando nós estamos passando por um processo de doença, dificuldade, sofrimento e finitude. Nós começamos a fazer perguntas ou questionar sobre qual o sentido da minha existência. Eu estou nesse mundo por quê? Quando eu morrer, eu vou para onde? Então essa espiritualidade é que vai dar esse acalento, e muitas das vezes esses estudos científicos vão apontar que a relação da espiritualidade
com a espiritualidade vem trazer muitos benefícios, como uma diminuição de um processo depressivo, uma relação de uma tolerância a mais ao sofrimento, né? Infelizmente ainda não existe um estudo que a espiritualidade, ela, de certa forma, comprovadamente, infelizmente, porque essas questões científicas, né, tem a cura, mas existe sim uma aproximação científica de entender que a espiritualidade, ela traz uma tolerância muito grande ao sofrimento. Roberto, olha, a gente vai para um rápido intervalo, mas já a gente continua essa conversa, tá bom? Ok. E você aí de casa, continue aqui na TV Pai Eterno, porque daqui a pouquinho eu tô de volta. Estamos de volta com o Parlatório e a conversa de hoje é com o psicólogo Roberto Ribeiro. Ele atua no Hospital Santa Casa de Misericórdia de Goiânia e aborda a espiritualidade como aliada no atendimento aos pacientes que, em muitos casos, estão em cuidados paliativos. Ainda falando sobre a espiritualidade, a relação dela com a saúde, como os pacientes reagem ao tratamento quando a fé é colocada de alguma forma nesse cenário? Bom, eles reagem de uma forma, né, bastante satisfatória. A gente compreende que os pacientes dentro do hospital, muitas das vezes acometidos por dor, por sofrimento, eles precisam de alguma força sagrada que transcende. Ou seja, no momento em que eles não se encontram nenhuma força pessoal, nenhuma força médica, é o momento da gente transcender de alguma forma. E essa transcendência a gente só encontra no contato com algo que é sagrado, algo que é de certa forma importante, algo que é glorioso no seu enfrentamento, na sua percepção quando lida com a doença. Então eles percebem de uma maneira muito satisfatória, né? E isso vai levar eles a corresponder de uma melhor forma ao seu tratamento. Roberto, agora uma curiosidade aí em relação ao trabalho de vocês ligado ao trabalho dos médicos. Os médicos acreditam nesse trabalho de espiritualidade para uma possível melhora para o paciente? Eles sabem que esse trabalho é importante? Olha que interessante. Existiu um estudo que eles foram avaliar profissionais de saúde e fizeram a pergunta, né? Por que vocês não inserem dentro do plano de tratamento essa variável, a espiritualidade? E muitos falaram de prontidão que não era o trabalho deles, né? Que não era a função deles. Mas esses pesquisadores ficaram ainda um pouco mais assim, curiosos em relação a entender melhor essa fala desses profissionais de saúde. E voltaram a questionar esses profissionais de saúde novamente. E aí eles foram perceber que eles não achavam que essa era a função deles, mas que eles não tinham habilidade para falar sobre espiritualidade com o paciente, né? Então, olha que legal, lá na Santa Casa nós temos um instrumento, que é um instrumento que fica, né, o nome dele, que eu trouxe um pouquinho com a minha experiência que eu tive em São Paulo, nos ambulatórios, no meu estágio de dor crônica, em que ajuda os profissionais de saúde a fazerem umas perguntas específicas para levantar melhor a demanda de espiritualidade e religiosidade desses pacientes. Isso faz com que os profissionais de saúde aprendam, né, e aproximam a ter uma visão, uma percepção mais holística e saudável do paciente. Então, nós estamos nessa luta, não só com os médicos, mas com os outros profissionais que integram, né, esse cuidado com o paciente, para que a gente possa atuar desde lá da residência, do internato, a importância desse trabalho. Então esse trabalho também é feito até com os médicos, né, Roberto? Para eles sentirem também a importância da espiritualidade. E quais os benefícios para se humanizar um ambiente hospitalar?
Muito bem. A gente pode colocar a espiritualidade de várias maneiras, né? Se a gente levar aqui em consideração aquele conceito que eu falei de Cristina Puchalski, que não é só relacionado a uma religião específica, mas a espiritualidade, aquela ação que tem por trás da religião, que é o contato comigo, com o outro, com a natureza. Lá na Santa Casa a gente tem alguns projetos em relação a isso, né? Nós temos lá uma rádio humanizada que a gente coloca terço, né? Que a gente coloca músicas que integram, interagem com esse paciente de uma maneira a ele transcender e buscar aí emoções fortalecidas para lutar com a sua condição. Nós temos um orquidário que a gente deu o nome de Orquidário São Francisco de Assis, né? Pela relação que ele tinha com a natureza, com os animais. Então, a gente integra, relaciona esses pacientes no cuidado com essas orquídeas. Nós entendemos que a orquídea, né, é uma relação, assim, que muitas das vezes as pessoas têm uma relação tão próxima do cuidado com a natureza, de conversar com a natureza, e quando a gente está cuidando de algo, a gente sente importante, a gente sente que está contido nesse mundo, né? Então, isso é importante também. Além de visitas a pet que a gente tem lá, grupos religiosos que vão expressar, né, as suas orações, ajudar os pacientes ali nas suas interações com o sagrado, e as missas também, né, que a gente tem na Santa Casa de tempo em tempo, que isso ajuda também a fortalecer esse enfrentamento. Então, esses benefícios vêm muito disso, né? Eu lembro na pergunta passada, eu esqueci também do estresse, né? A gente tem aí uma dificuldade muito de adaptar a contextos diferentes, né? E quando a gente tem uma fé, quando a gente tem uma transcendência, a gente busca um sentido para que a gente está vivenciando, a gente começa a interagir com a dificuldade de uma maneira diferente. Eu costumo dizer que nunca é a dificuldade, nunca é a dor em si, mas a maneira que nós relacionamos com ela. E a espiritualidade ajuda a gente a relacionar de uma melhor maneira. Agora, Roberto, é um trabalho sensível como esse que vocês fazem. Eu acho que é meio que impossível sair de um ambiente hospitalar da mesma forma como vocês entraram. Explica pra gente como que esse trabalho reflete, principalmente na sua vida pessoal. Boa! Casey, vou dar um spoiler, isso é um tema de um livro, né, de um assunto que eu gosto muito, que eu estou escrevendo. E aí eu quero falar um pouquinho o quanto que a experiência hospitalar, ela nos traz um benefício muito grande de aproximar dos sentidos da vida. Eu costumo dizer que o hospital, ele tem sofrimento, ele tem morte, ele tem dor, mas ele também tem vida, ele também tem enfrentamento, ele também tem esperança, e ele faz com que, se a gente olhar de uma maneira mais assertiva para esse contexto, nós saímos de lá pessoas restauradas, renovadas, com sentido, um propósito muito diferente de quando a gente entrou, né? E falando sobre isso, sentido de vida, né, que faz muito parte, assim. Eu sou uma pessoa que eu lembro que desde pequeno eu me relacionava com grupos de jovens, era coordenador, né, eu tenho Jesus, Deus, eu tenho o meu sagrado como um sentido de vida. Eu não consigo vivenciar se eu não estou nesse caminho. Para mim isso é um propósito, para mim isso me faz ser um profissional melhor a cada dia. Então, olhar essa condução com os pacientes, perceber o quanto que esse trabalho é enriquecedor, isso me faz ser um ser humano mais feliz, isso me faz olhar o quanto que nós podemos contribuir com a ciência da psicologia ou com outras ciências nesse ramo que é a espiritualidade dentro do contexto de saúde. Você citou o trabalho da capelania, né, dos trabalhos dos voluntários. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse incentivo das pessoas também se voluntariarem, né? Para fazer um trabalho, talvez fazer uma visita para alguém que precisa desse contato espiritual, talvez de uma oração, né? Uma palavra amiga.
Muito bem. Eu falo que lá na Santa Casa nós temos um voluntariado de referência, né? E aí, fazendo um paralelo aí, tive aqui uma ideia de fazer um paralelo com o voluntariado e a questão da espiritualidade e saúde. Nós estamos vivendo num mundo onde nós queremos ser aquilo que nós queremos no Instagram. Quando a gente vê alguém, a gente quer ser igual àquela pessoa, aqui a gente quer ser aquela pessoa de sucesso, a gente quer ter as coisas, né? Mas mesmo assim, ainda existe um vazio. Viktor Frankl, né, que é um psiquiatra que participou muito do início de uma abordagem que chama logoterapia, ele vai falar que nós vivenciamos numa época em que as pessoas estão com muita dificuldade em dar sentido de vida, e que essa angústia em que ser e ter não preenche, somente a espiritualidade vai preencher. E aí, olha uma oportunidade linda da gente fazer esse preenchimento, ajudando o próximo, sendo um agente ativo na mudança, no acolhimento, no afeto, no amor com o outro dentro do hospital. Então, esses voluntários que vão para lá, a gente faz de tudo para que eles saiam dessa experiência renovados, saiam dessa experiência com uma perspectiva de vida muito diferente, porque você doa esse tempo com amor e carinho para fazer a diferença para o outro. Roberto, a gente tem falado dessa questão, né, do tratamento aos pacientes, à família, e você falou do voluntariado e da modificação. Esse que é o importante, né? Você faz a mudança na vida de quem ali está precisando, mas eu acho que a mudança maior é de quem está lá fazendo esse trabalho, não é, Roberto? É isso. Às vezes eu chamo alguns amigos para fazer esse trabalho, eu nem penso tanto no paciente, porque ali no paciente a gente tem pessoas que podem ajudar, mas e esse que está indo, né? Esse movimento desse que está dedicando esse tempo, que está integrando ou entregando esse tempo para fazer a mudança na vida do outro. Isso também é muito lindo. Então eu costumo dizer que é uma via de mão dupla, né? Tanto para que você mude a vida de outro, e quanto que essa experiência faz com que você mude a sua. Roberto, para a gente encerrar, eu queria que você deixasse uma palavra de otimismo para quem está nos assistindo nesse momento aqui no Parlatório, e também fazer um convite para quem quiser se voluntariar, fazer um trabalho com vocês. Muito bem. Bom, eu quero agradecer, né, muito essa oportunidade de poder compartilhar com vocês essa experiência única que é integrar a espiritualidade na saúde, né? Nós estamos ainda cada vez mais, né, buscando correlacionar duas variáveis que antigamente eram muito próximas, com o tempo foi distanciando, e agora a gente percebe que é indissociável. Não tem como a gente falar de saúde sem falar de espiritualidade, sem falar de emoções, sem falar da questão social. Não é só a biológica, né? E aí eu quero aproveitar também esse momento para convidar vocês que sentirem no coração essa vontade de buscar um sentido, preencher esse vazio que a gente tem nesse mundo de hoje, ajudando o outro e fazendo diferença na vida do outro. É uma experiência linda, vocês podem ter certeza disso. Talvez está faltando só isso na vida, né, Roberto? Esse ato de voluntariado. Roberto Ribeiro, muito obrigada pela sua participação aqui no Parlatório, viu? E as portas aqui da TV Pai Eterno estão sempre abertas para você. Eu que agradeço, que é isso. Muito obrigado pelo carinho e até mais. Obrigada. E um agradecimento especial também a você que me deu a sua audiência no programa de hoje. Uma ótima semana para você e até mais.